Copiei sua frase. É nossa. Boa noite, igreja. Quem está com frio, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma dinâmica rápida aqui, vai, para dar uma esquentada. Fica de pé um pouquinho aí. Vamos fazer uns polichinelos. Não, estou brincando, não vou fazer isso com vocês, não. Irmão, você sabia que tem um segredo máximo para enfrentar o frio que é muito bom? Só que eu sei que tem gente que tem um pouco de timidez com relação a isso. Mas, irmão, tem um negócio que é sensacional para ajudar no frio. Sabe o que é muito bom para ajudar no frio? E também para ajudar em muitas outras coisas. Porque isso tem um poder até curador. Dá um abraço em quem está perto de você. Aproveita e esquentar essa pessoa com um abraço gostoso. Vamos dar um abraço em quem está do nosso lado aí? Se você não conhece, pede licença, pergunta o nome. Mas dá um abraço gostoso, hein, irmão? Abraço cura. Você sabia que abraço cura? Além de esquentar o frio, o abraço cura. Quem sabe essa pessoa veio aqui hoje precisando desse abraço que você vai dar agora. Não é nem a mensagem que vai falar com ela, é esse abraço que você está dando agora que vai curar a vida dela hoje. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Pode se assentar. Vamos então para aquilo que o Senhor falou no meu coração e que eu creio que Ele vai falar ao nosso nessa noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia, se você puder, em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 5 em diante. Lucas, capítulo 1, verso 5 em diante, é uma leitura um pouco mais longa. Então você me acompanha aí pelo telão ou pela sua Bíblia ou pelo seu celular. E depois nós vamos ministrar aquilo que Deus falou no meu coração. Lucas capítulo 1, verso 5 em diante diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Eu quero enfatizar isso outra vez e eu quero que você receba isso como uma palavra do céu para a tua vida. Quem sabe um anjo esteja aqui nessa noite dizendo: fica tranquilo, a tua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. Verso 19 diz: então o anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Mais uma vez eu quero repetir isso. Aqui o anjo dizendo: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer uma boa notícia. Verso 20 diz: todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, aos quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais.
e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Esse é um dos textos também dos mais extraordinários. Todo texto da Bíblia é extraordinário, né? Quando nós o entendemos, o compreendemos, aprendemos a sua história. Todos eles têm uma revelação e uma lição, ou diversas lições extraordinárias para nos ensinar. Mas esse texto fala de um casal, que é um dos casais mais reconhecidos, mais conhecidos da Bíblia, talvez dos menos pregados, né, Leandro? Então, talvez você ouviu poucas mensagens, ou não tantas mensagens, sobre Zacarias e Isabel. A gente prega muito, a gente já falou muito sobre João, né, o Batista, aquele que batizou o próprio Cristo. Nós ouvimos diversos textos relacionados a esse contexto, na continuidade dele, que vai falar depois que esse mesmo anjo Gabriel vai aparecer a Maria, e vai dizer: bem-aventurada és tu, e ela vai dar à luz a Jesus Cristo, pela concepção do Espírito Santo. Mas Zacarias e Isabel é um casal que pode nos ensinar muito, e eu creio que vai nos ensinar muito nessa noite. Quem crê isso comigo, diga amém. Agora eu quero que você, se possível for, vire para quem está perto de você, e já diga para ele assim: você pode imaginar o que Deus pode fazer na sua vida hoje? Irmão, será que a gente realmente acredita que Deus pode revolucionar tudo hoje na nossa vida? Será que a gente crê que numa noite como essa de frio, em que poderíamos ter escolhido qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui porque nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós, que Deus tem planos ao nosso respeito, e são planos de paz e não de mal, para nos dar um fim e uma esperança de futuro. Quem crê que o nosso Deus, que o meu Deus, que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pediu, do que a gente pensou, do que a gente imaginou, que Deus pode hoje revolucionar a nossa vida? Quem crê isso comigo? Dá uma glória a Deus aí. Então é para isso que nós estamos aqui na Quarta da Fé, mais uma Quarta da Fé, para sermos ministrados em esperança. E então nós vamos aprender um pouco sobre esse casal, ou com esse casal, Zacarias e Isabel. A primeira lição que a gente aprende nesse texto, e eu quero relê-lo mais pausadamente e aprendermos juntos com esse texto, está nos primeiros versos que nós lemos, mas no versos 6 e 7, aonde vai dizer: ambos eram justos diante de Deus, e viviam de forma irrepreensível nos preceitos e mandamentos do Senhor. Porém, eles eram estéreis. Ou Isabel aqui vai dizer que era estéril. Eles não tinham filhos. Então a primeira lição que eu quero que a gente aprenda nessa noite, mesmo estando em uma noite de esperança e expectativa, é que eles eram justos, mas eles conviviam com uma grande crise. Viver plenamente de forma justa diante de Deus não tirará de nós, ou não evitará de nós passarmos por algumas crises na vida. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: eu estou buscando fazer tudo certo, eu estou tentando fazer tudo direitinho, eu estou buscando ao Senhor o melhor que eu posso, da melhor maneira que eu posso. Eu tenho dedicado tempo de oração, tempo de comunhão com o Senhor, tempo de leitura da sua palavra. Eu tenho buscado me consertar em coisas que eu preciso consertar, que eu sei que eu preciso mudar. Eu tenho buscado trazer minha família sempre na presença do Senhor. E você fala assim: mas por que então que a crise chegou? Porque a crise chega, irmão, para todo mundo. Esse é um casal dos mais respeitosos da Bíblia, ou respeitados da Bíblia. Um dos casais que a gente não tem nada, basicamente, além dessa própria história sobre eles. Mas o que a gente pode perceber é que o texto é muito enfático, dizendo que eles eram justos. Eles eram muito corretos nos preceitos e princípios do Senhor, mas eram estéreis. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em entender esses momentos, essas crises momentâneas? Só que é nisso que a gente tem que se apegar. Para quem é justo, a crise sempre será momentânea. Não, eu vou dizer de novo. Para quem é justo, ou para quem busca andar em justiça diante de Deus,
Quem está diante do Senhor buscando ser correto diante dele, pode passar por crises, mas as crises sempre serão passageiras. Então essa primeira parte eu quero que a gente entenda que a gente precisa aprender a lidar com as frustrações momentâneas das crises. Como nós lidamos com a frustração de não alcançarmos aquilo que buscamos? No Senhor. E mais do que isso, queridos, não é um casal que está buscando uma casa nova, e não que tenha pecado nisso. Não é um casal que está buscando um carro novo, que também não tem nenhum problema nisso. Não é um casal que está querendo melhorar de vida, ou aumentar o seu salário, ou a sua condição financeira. Não é um casal que está querendo alguma coisa que alguém possa olhar e dizer, é superficial. Não. Qual é a busca desse casal? Nós queremos um filho. Não tem algo mais lindo, tem algo mais divino, tem algo mais abundante do próprio coração de Deus para o nosso coração, que é a continuidade geracional, ou seja, ter um filho, uma filha, alguém que continue o legado e a história da família. Não há nada tão lindo e tão puro quanto ter um filho, desejar ter um filho. Então é um casal que quer ter um filho, é justo. E eram pessoas corretas, que buscavam a Deus, mas enfrentavam uma crise. Só que agora eu quero que você repita essa frase comigo. Diga assim comigo: Deus não me deve nada. Feche os seus olhos por um instante. Repita isso outra vez comigo e pensa nessa frase que você vai repetir. Diga: Deus não me deve nada. Agora você pode dizer isso para Deus com os seus olhos fechados? Diga aí com suas palavras, da forma como você preferir. Deus, o Senhor não me deve nada. Deus, o Senhor não me deve satisfação. O Senhor não deve nada para mim. O Senhor não é obrigado a fazer nada na minha vida. O Senhor não precisa agir, porque o Senhor não me deve nada. O Senhor não está em dívida comigo. Pelo contrário, a minha dívida é eterna com o Senhor, pois eu nunca pagarei aquilo que o Senhor já fez por mim. Então o Senhor não me deve nada. Olha aqui para mim. Mas pastor, então eu estou na quarta da fé, eu vim buscar algo, eu quero um milagre, mas aí eu vou dizer que Deus não me deve nada. Isso não faz sentido. Faz sim, eu vou te explicar o porquê. Justamente reconhecer que Deus não me deve nada faz com que tudo aquilo que eu receba dele seja por meio do caráter dele, não do meu. Não, eu vou tentar te explicar isso de forma mais simples. Quando eu digo para Deus assim: Deus, o Senhor não me deve nada, eu estou dizendo, tudo que eu receber do Senhor é por causa da tua bondade, benignidade, da tua benevolência, por causa da tua misericórdia, por causa de quem tu és, e não por causa de quem eu sou. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu venho na igreja, porque eu leio, porque eu oro, porque eu faço o que eu preciso fazer. Isso é mais do que a minha obrigação. O Senhor não me deve nada, mas eu sei que o Senhor é tão bondoso que o Senhor vai fazer mais do que aquilo que eu estou pedindo. O Senhor vai me dar, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Não é alguém que está, que dó da minha Bíblia, molhei. Não é alguém que está numa oração dizendo: se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Não é alguém que está aqui hoje dizendo: se o Senhor não fizer hoje, eu não volto mais na quarta da fé. Não. É alguém que aqui está nessa noite dizendo: o Senhor não me deve nada, mas eu estou aqui para te adorar. O Senhor não me deve nada e eu tenho crises, eu tenho problemas, eu tenho situações para resolver, eu tenho problemas para serem resolvidos, mas o Senhor não me deve nada. Mas eu sei que o Senhor está olhando a minha adoração nessa noite, eu sei que o Senhor está olhando o meu clamor nessa noite, eu sei que o Senhor está olhando para as minhas dores, o Senhor está olhando para as minhas ausências e faltas dentro da minha casa, e eu sei que o Senhor é misericordioso para fazer, eu sei que o Senhor é bondoso para olhar para mim com justiça e com piedade e agir ao meu favor. Só que olha que incrível, muito provavelmente Zacarias e Isabel, Zacarias um sacerdote de anos na presença do Senhor, provavelmente ele tinha essa percepção muito clara no seu coração. E aí o texto vai dizer que ambos já eram de idade avançada. Mas olha que incrível, mesmo de idade avançada, mesmo reconhecendo que Deus não devia nada a eles, eles nunca pararam de orar. Irmão, isso é quase conflituoso, não é? É quase que não tem lógica. Deus não me deve nada, eu tenho coisas que eu desejo ou sonhos que eu tenho para serem realizados, mas Deus não me deve nada. E eu entendo que Deus não me deve nada, mas eu continuo orando por aquilo que o Senhor pode fazer.
esperando a bondade e a misericórdia dele, esperando que a sua benignidade, a sua benevolência, o seu caráter haja em meu favor. Só que, irmão, isso é totalmente bíblico. E eu quero te mostrar isso em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, Jesus vai nos ensinar sobre isso. Orar sem cessar, acho que a partir do verso 1, me ajuda aí, fazendo favor, Eric. Aí, ó, isso mesmo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Verso 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me, ou seja, continue me enchendo as paciências. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que Ele clama dia e noite, embora pareça que demora a defendê-los? O que Jesus está dizendo é: não tem oração que fique sem resposta. Não, eu vou dizer de novo. É Jesus dizendo: não para de clamar, mesmo entendendo, Deus não me deve nada, mas eu vou continuar pedindo, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar pedindo. Mas por quê, pastor, se Deus não me deve nada? Porque eu conheço o caráter dele, eu sei que ele vai me ouvir, eu sei que ele está me ouvindo, e eu sei que toda oração é respondida por Deus. Não, pastor, não, isso está errado. Já teve orações que eu fiz que Deus não respondeu. Não, esse é o nosso problema. A gente acha que a resposta de Deus é aquilo que a gente deseja. E aí é a questão. Nem sempre Deus vai responder do jeito que eu quero. Nem sempre Deus vai responder o que eu desejo que Ele responda. Mas isso não quer dizer que Ele não respondeu. Então toda oração ela tem resposta. Você pode repetir isso comigo mais uma vez? Diga: toda oração tem resposta. E então nós entendemos que Zacarias e Isabel eram um desses casais, que entendendo e compreendendo o caráter de Deus, continuou orando. Alguém certa vez perguntou assim para um pastor: pastor, até quando eu tenho que orar por algo? O pastor disse sem titubear: é simples, até você receber a resposta. Não é assim, é assim. Sabe aquele filho que fica te pedindo alguma coisa? E você fala: não, agora não dá, não posso. E ele fica pedindo, é o exemplo que Jesus deu. E ele fica pedindo. Chega uma hora que você fala: é leve, pegue, vai lá, compra. Ou você vai e compra. Por quê? Porque a insistência. Deus, Ele gosta de filhos insistentes. Não, pastor, Deus, Ele ouviu minha oração uma vez, eu não preciso orar de novo. Tá, irmão, eu respeito se você pensa assim. Mas eu entendo de Deus e pela sua palavra e pela própria parábola de Jesus. Jesus está dizendo: vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Na hora de Deus Ele vai responder. Na hora que o Pai quiser Ele vai responder. Mas fica tranquilo, Deus sempre responde. Você pode dizer para quem está perto de você, diga: fica tranquilo, Deus sempre responde. Fica tranquilo, Leandro, Deus sempre responde. Fica tranquilão, Bruno, Deus sempre responde. No segundo tópico que eu quero abordar aqui hoje, em cima desse texto, em cima desse contexto, olha o verso 8, leia o verso 8 comigo. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. Não preciso ler o resto. Diga assim comigo: Zacarias servia, mesmo com ausências, na sua casa. Irmão, qual é o impeditivo de nós servirmos? E eu estou falando aqui de voluntariado da nossa igreja, por exemplo, servir na casa do Senhor? Sim, também. Se você quer ser um dos nossos voluntários, é só procurar, agora o Felipe sumiu daqui, mas é só procurar o Filipinho, que é o nosso líder do voluntariado, ou nos procurar e a gente vai te colocar no grupo e você vai se encontrar em algum departamento da igreja. Mas eu não estou falando apenas de serviço na igreja, eu estou falando de servir ao Senhor em todos os lugares onde eu estiver. Eu estou falando de alguém que entendeu que a sua vida não é sua, a sua vida é de Deus.
Então tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem do Senhor e é para o Senhor. Então no meu trabalho eu sirvo ao Senhor, na minha casa eu sirvo ao Senhor, no meu casamento eu sirvo ao Senhor, na educação dos meus filhos eu sirvo ao Senhor. Eu estou servindo ao Senhor todos os dias da minha vida até o final. Só que, irmão, o problema é que às vezes a gente diz assim, a gente fica magoado, né? Eu estou com ausência, eu estou com problema, aí a gente trata Deus como se Ele realmente nos devesse algo. Lembra do primeiro tópico? Não, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer, ou eu vou mudar, ou eu vou voltar àquela vida de pecado, ou eu não vou me esforçar tanto para ler ou para orar. Irmão, só quem perde com isso somos nós. Zacarias entendeu, eu tenho ausência na minha casa, mas o serviço do Senhor não tem nada a ver com isso. Eu vou continuar servindo, o meu caráter é de servo, eu sou filho de Deus, eu tenho caráter de servo, o meu Deus é Senhor na minha vida, então eu vou servir com filho ou sem filho, com saúde ou na doença, eu servirei ao meu Senhor, porque Ele continua sendo o Senhor mesmo nas minhas ausências. É entender que Ele merece o meu serviço, Ele merece o meu melhor, Ele merece a minha atitude com caráter de servo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Não tem desculpa para não servir, querido. Não tem desculpa. Zacarias está com ausência dentro de casa e está servindo. Terceiro tópico. Leia comigo novamente os versos 9 em diante, vai dizer assim. Ele foi, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E aí ele vai dizer, Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Mas preste atenção, imagina agora comigo, vamos lá. Vamos imaginar essa cena. Zacarias está saindo de casa, pegando sua marmita para ir para o serviço. Lógico, eu estou brincando, tá? Mas eu estou conjecturando aqui que é o nosso dia a dia. Está pegando suas coisas e falando assim, eu vou para o trabalho, mulher. Isabel, me espera aí que 6 horas da tarde eu estou voltando. E aí ele está indo para o serviço. Quando ele está indo para o serviço, e o serviço dele é o de sacerdócio, ele está indo para servir a casa do Senhor, ele está indo para oferecer sacrifícios, ele está indo para se oferecer naquele dia como sacerdote na casa do Senhor. Quando ele está indo e caminhando, pensa comigo, era só mais um dia, não era não? Para Zacarias e para Isabel era só mais um dia, irmão. Para Zacarias aquele dia era só mais um dia de serviço no sacerdócio do Senhor. Só que uma frase que me impactou, inclusive eu falei hoje no vídeo que eu transmiti, e eu quero repeti-lo outra vez, e eu quero que você repita comigo para você gravar isso no teu coração. Diga assim comigo, o meu maior milagre pode estar escondido nos dias mais comuns da minha vida. E eu vou dizer mais, irmão, eu coloquei pode, mas a verdade é que estará. Sabe por quê, irmão? Porque provavelmente o nosso dia do grande milagre, da revolução da nossa vida, da virada de chave, de quando Deus vai mudar a nossa sorte, de quando alguma coisa vai revolucionar toda a nossa vida e história, provavelmente não vai acontecer um dia que o céu vai se abrir, vai cair meteoro, o sol não vai nascer, vai aparecer anjo correndo para tudo quanto é. Não, irmão, talvez seja um dia comum. Você está ali no teu dia a dia. Mas de repente lá no teu carro Deus fala contigo de uma forma como você nunca ouviu. E de repente aquilo que Deus fala revoluciona a tua história, a tua casa, a tua família, o teu casamento. De repente você volta para casa e o teu marido está diferente do nada. E você fala, como assim do nada? Não é, irmão. É que parece que era só mais um dia, mas Deus estava operando um milagre. Parece que hoje é só mais uma quarta da fé, mas pode ser hoje o teu milagre. Pode ser que você saiu da tua casa nessa noite fria dizendo, eu vou para mais um culto. E Deus está dizendo, não é só mais um culto, o anjo vai aparecer, o anjo vai aparecer e vai dizer, o Senhor, o teu Pai, ouviu a tua oração. Tá, pastor, mas o que isso influencia na minha vida? E se não aconteceu hoje? Pode acontecer amanhã. E se não acontecer amanhã? Pode ser depois de amanhã. Então como eu devo viver a minha vida? Como você e eu devemos viver a nossa vida? Vivamos a nossa vida todos os dias com a expectativa desse milagre chegar.
Eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente para ouvir isso aqui e receber isso aqui como uma verdade para a tua história. Viva todo dia, Denilson, como se fosse hoje o dia que Deus vai operar o milagre que você sempre sonhou na tua história. Todo dia, irmão, levanta dizendo, pode ser hoje o milagre, eu vou viver como se fosse hoje, eu vou viver para que seja hoje, eu vou ficar na expectativa para que Deus opere hoje. E se não acontecer hoje, eu vou viver o meu amanhã assim, e eu viverei todos os meus dias até que o milagre aconteça, porque ele vai acontecer. Eu quero profetizar, ele vai acontecer. Eu quero dizer mais uma vez, vai acontecer na minha vida, na minha casa, na tua família, na nossa história, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor voltará para ele vazia, mas fará tudo aquilo que lhe apraz. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para fazer. Zacarias saiu aquele dia para servir ao Senhor, mas naquele dia Deus decidiu servi-lo. Vocês estão muito quietos hoje, queridos. Recebe isso aqui. Pode ser que hoje, pode ser que amanhã, estamos encerrando quase a nossa quarta-feira. Amanhã na sua quinta-feira você levante dizendo assim, eu vou servir ao Senhor, o melhor de mim. Eu vou fazer tudo o que eu posso, o melhor que eu puder, com todo o meu caráter, com toda a minha integridade e honestidade. Você vai trabalhar, irmão, você vai levantar, você vai fazer o seu melhor naquele dia. E você diz assim, por quê? E alguém vai te perguntar, mas por que você está tão feliz, tão animado, tão empolgado, fazendo o teu melhor numa quinta-feira qualquer? Aí você vai dizer, porque pode ser que hoje seja o dia do meu milagre. Aí mais do que isso, alguém vai dizer assim para você, mas tá bom, pode ser o dia do teu milagre, mas o que te garante? Não, eu não sei, nada me garante. Só que aí você levanta, você faz o seu melhor e você diz assim, hoje é o dia que eu vou servir ao Senhor. Mas aí de repente algo te surpreende. Esse algo que te surpreende é Deus dizendo, hoje sou eu que vou te servir. Hoje é o céu que vai te servir. Hoje é o céu que será enviado através de um anjo para dizer, chegou o dia, chegou a hora, chegou a resposta de oração, chegou o milagre que você tanto espera, chegou a cura que você deseja, chegou a restauração do teu casamento, da tua casa, da tua família, chegou a salvação para o teu lar, chegou o dia que o Senhor deseja servi-lo. Você pode declarar na vida do teu irmão, dizendo assim, continua servindo ao Senhor. Diga para ele assim, porque no dia que ele decidir te servir, você entenderá que valeu a pena todos os dias de serviço. É isso, irmão. É viver a nossa vida todo dia servindo e fazendo o nosso melhor para o Senhor, abdicando de coisas, de desejos, e dizendo, eu estou fazendo isso porque eu amo ao Senhor, eu quero servir ao Senhor com excelência, eu quero fazer o meu melhor. E aí vai chegar o dia que Deus vai agir, que Deus vai operar, que Deus vai intervir, que Deus operará o milagre. Quando esse dia chegar, você vai dizer assim, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena uma vida de entrega, valeu a pena uma vida de serviço ao Senhor, de integridade ao Senhor. Porque quando Ele opera, você diz assim, valeu todas as lágrimas, valeu todas as orações, valeu todos os choros, valeu todas as noites acordadas, valeu a pena. O que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida será sempre maior do que aquilo que pedimos. Esse é o quarto tópico. Você pode repetir isso comigo? Diga, o que Deus faz é sempre maior do que aquilo que eu peço. Olha o verso 14 comigo. Quando o anjo vai dizer, Deus respondeu, a sua esposa dará luz. Verso 14 vai dizer, você ficará alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Diga assim comigo, Zacarias e Isabel oravam por um filho. Diga assim, mas a resposta de Deus para eles foi dar João Batista, o maior nascido.
Irmão, e quem disse isso não sou eu, é o próprio Cristo. Vai dizer assim: de todos os nascidos de mulher, esse é o maior. Sabe o que Jesus está dizendo? Ou sabe o que nós entendemos a partir disso? Que muitas das vezes o que eu estou orando é lícito e Deus vai operar. Só que Deus está preparando algo muito maior do que aquilo que eu estou pedindo. Por isso tenha paciência. Enquanto você está esperando, Deus está preparando um João Batista na tua história. Deus está preparando algo muito maior do que você imaginaria. Você só queria um filho que te deixasse feliz, mas o anjo está dizendo: muitos ficarão felizes com a tua vitória, com a tua conquista, com o teu milagre. Aquilo que Deus vai operar na tua vida servirá para abençoar muita gente através de você. Eu estou pedindo para vocês repetirem bastante hoje, né? Não fica bravo comigo não, tá? Mas repita de novo comigo. Diga assim comigo: eu confio no que Deus está fazendo. Você pode fechar os olhos mais uma vez? E repetir isso comigo. Diga: eu confio no que Deus está fazendo. Você pode fazer essa oração rapidamente agora, no seu lugar? Diga para Deus isso que você acabou de repetir comigo, mas com as suas palavras, dizendo: Senhor, eu às vezes não entendo o que o Senhor faz, mas eu confio no que o Senhor está fazendo. Às vezes eu não entendo os tempos, os processos. Às vezes eu não entendo as estações que eu estou enfrentando. Às vezes dói, Senhor. Às vezes é difícil esperar, a gente é ansioso. Mas, Senhor, eu quero orar nessa noite dizendo para o Senhor do fundo da minha alma e do meu coração: eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, para minha casa, para minha família, para minha história. Eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que o Senhor se lembra de cada palavra, de cada oração, de cada desejo, de cada sonho, de cada projeto e principalmente das tuas promessas para mim. Então eu confio no que o Senhor está fazendo na minha história. Pode olhar aqui para mim de novo. Deus não tinha se esquecido deles, querido. Deus só tinha um plano maior para eles. Assim como Deus não se esqueceu de você, Ele só tem um plano maior do que aquilo que você estava esperando receber. Pastor, qual é o significado ou como que você pode me explicar isso? Simples. Se você continuar a leitura desse texto do capítulo 1, depois do que nós lemos, vai dizer que esse mesmo anjo, eu já disse, mas eu vou repetir, ele vai aparecer a Maria. E Maria vai dar à luz a um filho, e o nome desse filho é? Não, vamos lá, todo mundo sabe. O nome desse filho concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria é? Só que para quem não sabe, Isabel ela ficou grávida com cerca de 60 anos de idade. Essa mulher que vai ficar grávida de João Batista vai ficar grávida com cerca de 60 anos de idade. Sabe quantos anos Maria tinha quando engravidou do Espírito Santo? Estudiosos, teólogos acreditam que entre 13 a 15 anos de idade. Era a cultura da época. Muitos jovens já tinham filhos. E então Maria vai conceber de Jesus provavelmente entre essa faixa de idade. Agora a minha pergunta, e eu quero que você pense nisso e responda sinceramente: seria possível Isabel ter um filho ou conceber 20, 30, 40 anos antes do que ela concebeu? Era possível? Se ela tinha 60 anos quando teve João Batista, era possível ela ter tido o mesmo filho com 20 anos de idade? Dava. Só que tinha como Maria ter tido Jesus 40 anos antes, ela tinha 13, 15. Dava para Maria ter concebido Jesus há 10 anos antes? Irmão, talvez nem 2 anos antes. Ela seria tão jovem que talvez nem tivesse os processos dentro de si formados para gerar. O que eu quero dizer com isso? Que quando parece que Deus se esqueceu, ou que Deus está demorando, Ele só está preparando algo muito maior do que a gente imaginava lá na frente. Quando Deus está segurando o nascimento, a concepção de João Batista no ventre de Isabel, não é porque Deus não amava Isabel, não é porque Deus não amava Zacarias, não é porque Deus não tinha um projeto na vida desse casal, pelo contrário, é que o projeto de Deus era muito mais do que só um filho, era aquele filho que cresceria junto com Jesus e o batizaria aos 30 anos de idade juntos. Então ele está falando assim: Isabel espera, ventre de Isabel espera a hora que Maria tiver a idade certa e ela puder conceber, um pouquinho antes dela você vai conceber
conceber 6 meses antes, para que quando ela estiver com Jesus no ventre, o ventre de Isabel e o ventre de Maria se encontrem, e no ventre de Isabel, João Batista pule, e ela perceba: o que está sendo concebido no teu ventre, Maria, é o Salvador da humanidade, e o que está no meu ventre é o profeta que anunciará esse que chegará para revolucionar todas as coisas. Então não é Deus demorando, é Deus preparando algo muito maior. É Deus dizendo: Isabel, espera, porque vai valer a pena. O João Batista só vai fazer sentido se Jesus também estiver no tempo certo, no ventre de Maria. Então suporta o processo, suporta dizendo assim: eu já estou velha, não dá mais. Não, dá sim, para Deus tudo é possível. Você pode estar aqui hoje dizendo: mas já faz anos que eu estou orando. Deus está dizendo: calma o teu coração, eu estou trabalhando, para mim nada é impossível. Mas eu estou preparando algo muito maior do que você estava pedindo. Eu estou fazendo algo muito mais além do que você imaginava. Quem pode crer nisso comigo? Que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina, irmão. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Me ajuda aí, Eric, por favor. A gente precisa entender esses 2 versos e realmente reconhecê-los. Deus dizendo: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Diga outra vez: eu confio no que Deus está fazendo. E quinto e último, para a gente caminhar para o final, eu vou pedir ajuda já do Ministério de Louvor, se puder já ir subindo, se preparando. Olha o que vai acontecer a partir do verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já é de idade avançada. Então o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, aos quais no seu devido tempo se cumprirão. O quinto e último tópico que eu quero abordar aqui nessa noite, eu quero que você repita mais uma vez, só para você gravar. Diga assim comigo: Deus vai fazer calar toda voz de incredulidade dentro de mim. Queridos, parece que Zacarias aqui ele foi disciplinado. E eu também acredito que sim. Zacarias ele foi disciplinado por Deus através do anjo Gabriel, dizendo: porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que nasça, até que se cumpra. Só que o que é interessante, o porém é: eu não consigo enxergar isso apenas como uma disciplina divina, mas como uma oportunidade dos céus, de dizer para Zacarias assim: Zacarias, tem horas que para o teu propósito se cumprir, você tem que ficar de boca fechada. Zacarias, às vezes aquilo que você fala está impedindo aquilo que eu posso fazer na tua vida, porque justamente o que você fala é a voz da incredulidade, dizendo: eu sou velho, não tem como. Não tem jeito de Deus fazer isso na minha vida. Não tem mais como Deus revolucionar a minha história. Não tem mais como Deus consertar o meu casamento. Não tem mais jeito de Deus tirar o meu filho das drogas. Não tem mais como Deus mudar a minha sentença. Não tem mais como Deus curar. Não tem mais jeito. E Deus vai falar assim: então a partir de hoje você vai ficar mudo, porque toda voz de incredulidade eu vou calar dentro de você nessa noite. Fica tranquilo, não estou falando literal. Mas irmão, tem hora que é melhor, ó. Se não é para acreditar naquilo que Deus vai fazer, ó. Se você tem essa liberdade, olha para o teu irmão e fala assim, ó: se não for para dar esperança, vai, fale para ele aí:
se não for para dar esperança, fala para ele assim, ó, shh, fica quieto. Irmão, de verdade, eu estou falando por mim, eu também já caí nessa. Eu também já vivi isso. De alguém vir falar algum problema para mim e dizer assim, nossa irmão, que dó, que pena, difícil, né? Como assim que dó, que pena é difícil? A gente acredita e continua acreditando num Deus que é poderoso para transformar toda e qualquer sentença. Que da nossa boca saia, irmão, pode ser difícil, mas eu sei que Deus é poderoso para mudar essa sentença, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para transformar essa realidade, Deus pode fazer aquilo que eu e você não podemos, pois Ele é o Deus do impossível. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 46, verso 10, me ajuda aí, Eric. Salmo 46, verso 10 vai dizer justamente isso. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aqui ainda está bonitinho, né, irmão? Aquietem-se. Tem uma outra que fala assim, calai-vos. Fica quieto. Fica quieto. Tem hora que a gente precisa calar as vozes aqui dentro da gente, dizendo, não tem mais jeito, não dá. Por que eu estou perdendo tempo? Por que eu ainda estou acreditando? Ei, sabe por que você ainda está acreditando? Porque dentro de você pode ter uma voz dizendo assim, não dá, não tem jeito, e essa voz tem que ser calada. Mas dentro de você também tem um Espírito Santo dizendo, eu posso, eu tenho poder para fazer tudo aquilo que você nem imaginava receber, porque eu sou o dono de todas as coisas e poderoso para fazer. Então nessa noite cala as vozes da incredulidade dentro de mim e de você, querido. Saia daqui hoje outra vez acreditando que o meu Deus e o seu Deus, Ele pode todas as coisas. O meu Deus e o seu Deus, Ele pode todas as coisas. Mas aí eu quero que a gente pense nisso e a gente vai cantar. Por que é que Zacarias, sendo sacerdote, duvidou da palavra do próprio anjo para ele, irmão? Pensa nisso agora comigo. Um sacerdote, já com experiência de vida, que servia no templo do Senhor, um homem justo, correto, temente ao Senhor. Nós lemos esse texto, correto nos preceitos do Senhor, mas é alguém que tem a visita de um anjo dizendo, a tua mulher vai ficar grávida, e ele fala, mas como? Eu estou dizendo por mim agora, mas eu acredito que vai servir para você também. A pergunta do céu para mim e para você é, quando é que a gente parou de acreditar em Deus? Ou por que é que nós paramos de acreditar nele? Por que é que mesmo vindo para a igreja, às vezes todo culto, e levantando as mãos e até se emocionando com canções lindas e com mensagens como essa talvez, mas na hora da gente pôr à prova e dizer assim, eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor pode transformar essa situação, a gente ouve uma palavra como essa desse altar, nessa noite, dizendo Deus pode fazer, e a gente até levanta a mão para dizer amém, mas dentro da gente está dizendo, não dá. Quando foi que a gente perdeu a fé, irmão? Quando foi que a gente perdeu a esperança? Ei, o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que pode transformar a tua história hoje. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes para alimentar 15 mil pessoas, cerca de 15 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes, o que é que Ele não pode fazer por você? O mesmo Deus que colocou nuvem de dia e chama de fogo à noite para guiar o povo no meio do deserto, fez com que eles andassem 40 anos e não morressem de fome, nem de sede, nem as suas roupas se rasgassem e nem os seus calçados se perdessem, mas crescia com o corpo. Que Deus é esse que não pode fazer o que eu e você precisamos? O nosso Deus continua sendo grandioso, poderoso, extraordinário, dono de todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Vamos cantar isso? Quão grande é o meu Deus.